nós vamos estudar, logo em seguida, os efeitos da pressão atmosférica no ponto de ebulição. Nós sabemos que aqui no Rio de Janeiro, que estamos ao nível do mar, a água ebule a 100 graus Celsius. Lá em São Paulo, a água ebule, ferve, a menos de 100 graus. E numa panela de pressão, acima de 100 graus. Por quê? Bom, deixa isso para depois. Nesta aula, eu quero analisar o efeito da pressão sobre as pessoas em função da altitude. Bom, então vamos analisar o que acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, viu? Apesar da violência. No Rio de Janeiro, a pressão atmosférica é de uma atmosfera. Porque no Rio de Janeiro, considerado altitude zero, nós temos sobre as nossas cabeças 80 quilômetros de gases que pesam numa superfície determinada de 1 centímetro quadrado, que pesam o correspondente a 760 milímetros de mercúrio, como nós vimos, porque ficou empatado 76 centímetros com a pressão da atmosfera. A força, o peso da atmosfera nesse centímetro quadrado corresponde ao peso de 76 centímetros de mercúrio. Muito bem. Então, nós respiramos do jeito que nós respiramos, porque temos uma quantidade de oxigênio que nos satisfaz. E a bola de futebol, por exemplo, quando chutada, vai com determinada velocidade. Porém, quando as equipes brasileiras forem jogar lá nas altitudes, como por exemplo Quito que está a alguns 1000 metros acima do nível do mar. Na alta altitude, acima do nível do mar, está mais perto do fim da camada de gases. A camada de gases não está a 80 quilômetros. Se o pessoal que mora em Quito está numa altitude maior, o peso sobre a cabeça deles é menor. Então tem menos peso. Se tem menos peso, veja, se o peso que corresponde pelos vasos comunicantes, se o peso dos gases de baixo para cima é menor, menos força de baixo para cima equilibra menos peso de mercúrio. Menos pressão da atmosfera, menos peso de mercúrio. Então a pressão atmosférica será menor que 760, porque estamos analisando este ponto-chave. O ponto do equilíbrio do peso da camada do ar sobre o pessoal de Quito, que é de baixo para cima, menos peso de baixo para cima, vai equilibrar menos peso de cima para baixo. Então, na altitude, a pressão atmosférica é menor. Quais são os efeitos sobre a pessoa humana? Bom, primeiro que lá em Quito, como tem menos camada de gases sobre a cabeça das pessoas, tem menos oxigênio. Então, o primeiro efeito sobre o jogador, que tem que correr, que tem que suar a camisa mesmo, honrar o grande salário que ele recebe, bom, esse é outro problema. Terá menos oxigênio, ele puxa menos. Se puxa menos, realmente tem que usar uma bomba extra para dar oxigênio para o atleta. Primeiro efeito é a falta de ar que interessa. Ar tem, mas em quantidade reduzida do gás precioso, o gás da vida. O segundo efeito, por exemplo, é a bola. Como tem menos pressão sobre as pessoas, quando você chuta a bola adquire uma velocidade muito maior. A velocidade é maior, a bola corre demais. Esses são os principais efeitos sobre o atleta
que vai competir lá na alta altitude. E numa panela de pressão. A panela de pressão corresponderia a uma cidade abaixo do nível do mar. Uma cidade ao nível do mar, uma cidade acima do nível do mar, São Paulo, uma cidade acima do nível do mar, Quito, agora, e uma cidade abaixo do nível do mar. Vocês sabem de alguma? Eu não viajei para saber. Mas uma cidade abaixo do nível do mar não vai ter maior distância para o final da atmosfera. Uma cidade abaixo do nível do mar terá uma camada de gases até o nível do mar, mais a camada de gases acima do nível do mar. Então a pressão é maior. Numa cidade de baixa altitude, corresponde ao que acontece dentro da panela de pressão. Porque a água que está lá fervendo vai produzir o seu vapor que não consegue sair. O vapor da água que não consegue sair porque a panela é hermeticamente fechada, com válvula de segurança, naturalmente, os vapores vão fazer pressão. Então, dentro da panela de pressão, a água que ainda está, o feijão que está para cozinhar, estará sob uma pressão equivalente a uma cidade abaixo do nível do mar, que tem, além da atmosfera do nível do mar, aquela outra camada. Se a pressão da atmosfera sobre o que está dentro da panela de pressão ou sobre quem está numa altitude abaixo de zero, é uma pressão maior. Se essa pressão é maior, não empurra com mais intensidade, se empurra mais a coluna de mercúrio em baixa altitude ou panela de pressão, você vai ter maior quantidade de centímetros, maior quantidade de milímetros. Portanto, numa situação de baixa altitude, numa situação de panela de pressão, a atmosfera corresponderá a mais do que 760 milímetros. Tá certo? Bem, e os efeitos? Os efeitos, vocês sabem, sobre a temperatura de ebulição, vai ser aumentar demais. O feijão que cozinha em panela aberta a 100 graus, numa panela de pressão vai ferver a 110. Então cozinha mais depressa. Foi uma grande invenção a panela de pressão. Muito bom. Agora eu quero me referir à saída da seca. A água. Aonde não chove, o que fazer? Vamos fazer poço para encontrar água. E aí, então, nós vamos conversar sobre a água. Vamos substituir o tal do hidrargírio, o tal do mercúrio, vamos substituir por água. Me aguarde. Estou ao seu dispor.